Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Engenheiro Vinícius Volpato e eu estou de volta, né? Fazia algum tempo que eu já não postava vídeos, mas estou voltando ali essa rotina para poder gravar alguns conteúdos para vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar, né? Apresentar a vocês a minha nova planilha, tá? Então, eu tinha planilha de orçamento, né? E gerenciamento da construção e cronograma, tudo separado. Agora, em um único ambiente, eu unifiquei essas planilhas, então eu consigo fazer meu orçamento, meu físico-financeiro, né? Obra e também a gestão financeira da minha construção, tudo isso num único ambiente. E eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, né? Essa aqui é a cara do nosso menu, a parte inicial. Então, do meu lado direito, eu posso colocar as informações do meu contratante, né? As principais informações, nome, o endereço, o telefone também e CPF dele, ou RG, né? Para fazer cadastro de uns fornecedores. Aqui no meio, eu tenho um breve resumo, tá? Do meu orçado versus o executado em percentual previsto e o valor gasto até o momento. Eu também tenho um recebido e a receber, né? O valor que eu recebi e o que eu tenho a receber ainda da minha construção. Do lado esquerdo aqui eu tenho algumas ferramentas, então eu tenho meu cronograma, orçamento, físico financeiro, gestão da obra e também um botão para se inscrever aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos lá, vamos pegar o cronograma primeiro. Vou selecionar aqui o cronograma, então eu posso fazer o cadastro de feriados, né? Porque senão, se eu colocar os feriados ali, ele pula esses dias, conta como um dia não útil. E aqui, enfim, o cronograma, onde eu vou colocar todas as minhas atividades. Aqui eu seleciono a dependência, certo? Qual atividade precisa terminar para eu poder iniciar aquela em questão. O tipo de dependência, se é início, término, término ou início, né? Como que elas estão vinculadas. Eu posso colocar também uma latência. Por exemplo, eu só vou começar a pintura 30 dias depois de finalizar o reboco. Então, a dependência da pintura é a finalização do reboco, só que eu preciso ter uma latência 30 dias depois. Ou seja, quando eu finalizar o meu reboco, conta-se 30 dias, aí sim eu posso iniciar a minha pintura, tá? A duração da atividade, e aqui ele já dá para mim o início e o fim, fazendo aqui o meu gráfico de Gantt, né? Então, por exemplo, aqui em 5 dias, se eu colocar 8 dias... Perceba que ele vai alterar, né? No caso ele alterou aqui, né? Então foi para 8, deixa eu voltar para 5 para mostrar para vocês, ó. E também altera a entrega prevista, ó. Colocando 8, ele jogou para lá e foi para o dia 6 agora, tá? Voltando para o dia 5, ó, 5 dias. Dia 1 foi para o dia 6, mas eu aumentei 3 dias, porque tá contando, né, sábado e domingo. Ele não conta, né, sábado e domingo como dia útil trabalhado. Então tá aqui o meu cronograma. Deixa eu voltar aqui para o menu inicial. Eu também tenho o meu orçamento. Então aqui é a planilha orçamentária, orçamento analítico, onde simplesmente eu pego do meu projeto, né, ou do meu levantamento, aqui as quantidades necessárias para fazer cada atividade. Eu tenho o menu lateral aqui também, o código da minha composição. Então eu posso, né, só digitar aqui as quantidades das minhas atividades e ele já vai dando para mim o custo, tá? Então isso aqui vem da minha composição, que eu já vou mostrar aqui para vocês, ó. Então tá aqui as composições. Então, por exemplo, vou lá em revestimento de piso, ó, tá vendo? Então eu sei que o revestimento de piso, né, o revestimento porcelanato me custa R$150, mas está sendo considerado argamassa, rejunte, espaçador, nivelador, o revestimento em si com 10% de perca e o espaçador tipo cruzeta aqui também. Então, para eu assentar 1 metro quadrado de revestimento porcelanato que me custa R$120, eu preciso de mais R$30,64 para fazer os complementos, né, argamassa, rejunte e ali os acessórios para fazer a execução dele. Então, né, o valor sai daqui das minhas composições. Então eu preencho o analítico, ele pega o custo lá das minhas composições e traz aqui para mim o valor que está sendo a atividade. Eu também tenho meu orçamento sintético, posso clicar aqui, olha só, ele mostra para mim as etapas, né, o custo da etapa e o percentual relativo ao meu orçamento. Deixa eu organizar aqui do maior para o menor, né? Perceba que ele também atualiza esse gráfico. Então ele mostra para mim qual é a etapa que eu mais vou gastar, para eu focar minhas energias naquela etapa durante a construção. Porque se acontecer algo de errado, né, o meu prejuízo vai ser maior. Ou o que eu conseguir economizar ali, né, se eu conseguir economizar 2 ou 3% nessa etapa, ela impacta bastante no meu orçamento. Então eu tenho que cuidar. Nesse caso aqui, mão de obra de empreiteiro, depois a parte da superestrutura, portas e janelas de vidro, instalação elétrica, contrapiso e impermeabilização, assim vai descendo, né, da maior, né, o percentual maior para o menor. Aqui eu faço a minha cotação de insumo, né, então, poxa vida,
Quando mudar o custo venho aqui nos meus insumos, né? Faço a minha cotação e coloco aqui o custo, né? Se tiver alguma marca, qual foi a loja que eu cotei e a data, né? A data é muito importante para a gente estar sempre atualizado com as cotações. Composições que eu mostrei, então preenchendo ali o analítico, o resto, pessoal, tudo, né, é preenchido automaticamente. Então eu vou ter aqui um material por etapa, então ele vai dar para mim os materiais e as quantidades para aquela etapa, ó, fundação, superestrutura, né, os materiais e as quantidades para eu executar a minha superestrutura. E, né, no caso, como a gente tem insumos que se repetem nas etapas, eu tenho aqui também um resumo de material. Então ele traz para mim aqui, né, os materiais, né, o total. Então deixa eu colocar aqui no caso do maior para o menor, né? Só dar uma atualizada nele. Então tá aqui, ó. O que eu vou gastar mais? Vou gastar com cabo flexível de 120 milímetros nesse exemplo, 36 mil. Depois concreto usinado, depois revestimento porcelanado, depois vou gastar com cimento. Então ele vai mostrando para mim quais são os insumos que mais vão impactar no meu orçamento, tá? E ele tá dando aqui para mim o princípio de Pareto, né? Ou seja, 80% dos teus resultados vem de 20% das ações, né? Não vai ser sempre 20%, mas vai estar sempre próximo. Nesse orçamento, eu tenho que 80% do meu custo está dentro de 18,4% dos meus insumos, ou seja, em 39 insumos. De, sei lá, 300 insumos que eu tenho, eu preciso cuidar de 39, que dentro desses 39 está 80% do meu custo. Eu também posso fazer aqui um filtro, né, por categoria. Por exemplo, eu quero ver tudo que for de aço. Eu clico aqui, ele já traz para mim tudo que for de aço. Quero ver que for de esgoto. Ó, tá aqui, ele trouxe para mim. Quero ver iluminação. Então ele vai trazendo aqui pra gente. A gente pode filtrar, né, para facilitar. Ó, vamos ver aqui, madeira, né? Tudo que for de madeira. Então eu tenho quantidade total aqui. Certo? Então, aqui eu consigo fazer alguma compra antecipada, uma negociação melhor. Esse aqui é o meu orçamento, né? Então eu também vou fazer o meu físico financeiro. Aqui eu tenho as minhas etapas e o custo de cada etapa. Simplesmente eu coloco o percentual nos meses, ele já vai dando aqui o que eu vou gastar no mês, tá? Então, por exemplo, fundação, né? Tá dando aqui em 3 meses. Então eu vou deixar aqui 0, aqui vai ser 50 e aqui vai ser 50. Tá? Ele já atualiza para mim, ele atualiza quanto que eu tô gastando, tá? E eu tenho também, pessoal, isso aqui é muito importante, a maioria das pessoas não considera, que é o meu custo corrigido. Tá? Por quê? Esse aqui é o meu custo total, né? 953.407. De onde que ele veio? Né? Ele veio do meu orçamento. Né? Deixa eu pegar no sintético, ó, tá aqui. Meu custo total, né? 953.407,79. Só que esse valor, pessoal, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Né, estralasse os dedos e a obra está pronta. E na verdade não vai ser bem assim, né? Eu vou construir ao longo do tempo e vai ter a inflação, né? Os preços dos materiais vão subindo. Então eu preciso considerar uma taxa de inflação. Só que eu também não posso considerar ela no final. Por exemplo, eu vou gastar 100 mil nesse orçamento. Vai demorar um ano. No caso, se eu tenho 10% de inflação, 10% em cima de 100 mil, 110 mil. Isso está errado. É como se eu esperasse esse um ano, fizesse assim e construísse a obra. A inflação ela vai ser ao longo do tempo. Então eu coloco um custo corrigido aqui, ó. Nesse caso, 0,6%. Significa que a cada mês eu estou considerando 0,6% de aumento em cima do montante que eu estou gastando. Então, nesse primeiro mês, eu vou ter 0,6% em cima de 59 mil, que é o que eu vou estar gastando. No segundo mês, eu vou ter 1,2%, né, que é 0,6 mais 0,6, em cima desse montante aqui que eu vou estar gastando, né, que está contemplando 50% da fundação, 20% da superestrutura, 10% da vedação, né, nesse sentido. No terceiro mês, eu vou ter 1,8% em cima desses 133 mil. No caso, corrigindo, né, vai para 135 mil. Assim, consecutivamente. Tá? Nesse exemplo aqui, eu estou considerando 7,2% de inflação ao ano. Então, se eu tenho um orçamento de 953 mil e eu vou considerar essa inflação, né, durante esse um ano, eu vou ter um custo, né, corrigido aqui de 989 mil. Essa brincadeira aqui, ó, é como se eu estivesse perdendo, se eu não considerar isso, 36 mil reais. Né? Eu começo com 36 mil reais a menos. Então isso aqui é muito importante. Tá? Essa ferramenta ajuda a gente a ter essa noção aqui também. Então tudo isso que eu mostrei para vocês, cronograma, orçamento, né, físico financeiro, isso faz parte do planejamento da construção. Depois que a gente faz esse planejamento, a gente vai para a batalha, né, a gente vai para a obra em si. Então eu preciso fazer a minha gestão, né, tudo que eu pensei tá
sendo realizado. Então aqui na minha parte de gestão eu tenho o lançamento de insumos, onde eu vou lançar tudo que eu estou gastando, né? Vou lançar também o que eu estou recebendo e eu posso fazer a análise das minhas etapas e também a análise dos meus insumos. Então vamos aqui em lançamento de insumo. Eu simplesmente venho, seleciono aqui a etapa que eu quero fazer esse lançamento. Então, por exemplo, eu vou lançar aqui no reboco e eu comprei cimento. O código do cimento já está aqui para mim, é MATE02. Se você não sabe o código, não tem problema. É só ir lá na tabelinha dos insumos que ele dá o código para você. Então, digitei aqui MATE02, ele já falou para mim aqui que é cimento, saco, e a quantidade. Então eu comprei 50 sacos e paguei R$33. E aqui eu coloco a data se eu quiser. Tá? Então aqui eu tenho também um filtro, né? Se eu quiser verificar na etapa, né, o que foi comprado para fazer uma análise também, ó, por exemplo, só a fundação, o que foi só na fundação, o que foi só em serviço preliminar. Então eu tenho aqui esse filtro, né, para facilitar isso. Eu também posso organizar aqui, né, por insumo, por data, por quantidade. Então eu vou lançando aqui tudo que eu for comprando. Com isso, pessoal, né, aqui também os recebimentos, né? Então, por exemplo, eu recebi, né, dia 10, no caso hoje, mais R$50 mil em dinheiro, em transferência, em cheque, enfim, em Bitcoin, sei lá. Então eu vou fazendo esses lançamentos. Com isso eu posso fazer as minhas análises. Então eu clico aqui, análise das etapas. Ó, ele dá para mim aqui, pessoal, o previsto e o gasto, né, com base no que a gente está lançando. Então, por exemplo, ó, serviços preliminares foi previsto 4.341. Isso veio lá do meu orçamento sintético, direto já, né, de forma automática. Eu já gastei 660, gastei 15% e ainda tenho 3.600 aí para gastar. Eu lancei aqui no reboco, né, 1.650, eu gastei 5%. Ah, Vinícius, vamos ver, vou ter que lançar mais. Deixa eu voltar aqui, lançamento de insumos, na verdade, em vez de 50 foi 150 sacos que eu comprei. Foi para 4.950. E ó, automaticamente, né, ele já vai alterando, ó. Então tá aqui, ó, reboco, né, foi para 16%. Só que ainda assim eu posso gastar ainda R$25 mil que está dentro do meu orçamento. Então aqui eu posso fazer a análise das minhas etapas, vendo se dentro da etapa está tudo ok ou não, se eu levei algum prejuízo, né? Nesse caso aqui, eu estou levando prejuízo em contas de despesas, né? Foi lançado 6.130 e eu só previ 4.100, ou seja, tomando um prejuízo aqui de R$2 mil, né? 150% mais ou menos. Então vamos subir e voltar aqui. E aqui eu também faço a análise dos insumos, né? Então para ver se tudo que eu orcei de insumo está sendo, se está ok, né? Foi dentro do previsto, né, do planejado. Então aqui eu tenho meu insumo, né, eu posso filtrar também aqui, eu posso, né, fazer uma análise por filtro, por código, enfim, pela diferença ou pelo percentual. Então aqui, ó, ferro 10, né, orçado 53 barras, foi gasto 20, então foi gasto 37%, ainda tem 2 mil. Opa, ferro 4.2, foi orçado 37.4, foi gasto 60, né, então teve um prejuízo aí de 689. Então eu consigo fazer esse tipo de análise. Vinícius, eu tenho ferro na fundação e tenho ferro também na minha superestrutura. Não tem problema, você consegue analisar onde foi o furo, tá? E corrigir lá nas composições os coeficientes de utilização. Então, por exemplo, eu sei que eu estou tomando fumo aqui no ferro 4.2. Eu posso simplesmente vir, né, aqui no lançamento de insumos, analisar o que eu gastei na fundação e na superestrutura. Nesse caso aqui é só a fundação que foi lançado, né? Como exemplo, título de exemplo. Então aqui eu tenho as quantidades que eu lancei na fundação ou na superestrutura, e eu também tenho aqui no meu orçamento, né, o material por etapa. Então eu posso olhar aqui, ó, na fundação eu quantifiquei X barras e gastei Y de barras. Opa, foi demais aqui, né? Isso dando exemplo para as barras, né? A gente pode analisar muito bem prego, arame recosido, essas coisas que é muito difícil de você mensurar. Então assim você consegue fazer esse tipo de análise, né, e mensurar aí o seu coeficiente de utilização para esses tipos de insumo também, tá? Então tá aqui os lançamentos, né, voltando aqui para a gestão da obra, né, análise de insumo, análise de etapas, recebimentos e lançamento de insumos. E aqui a gente vai, né, analisando o que foi gasto e o que é previsto, o que foi recebido e o que eu tenho a receber. Por exemplo, né, gestão, recebimentos, eu recebi aqui na data 10 do 12, eu recebi R$100 mil em transferência, né? Vou digitar aqui, transferência. Se eu voltar aqui para fazer análise, olha só, ele já vai se movimentando aqui no gráfico, tá? Então,
esse aqui, né, é um ambiente onde a gente consegue fazer todo o planejamento da nossa construção e também, né, acompanhar, fazer análise da nossa gestão financeira da obra, tá? E também não só financeira, mas quanto de cronograma, né? A gente consegue ir analisando juntamente aqui nesse único ambiente. Se você se interessou, né, você acha que isso é uma solução para o seu negócio, você pode comentar aqui embaixo, né, ou também me chamar ali no WhatsApp, vou deixar o link nos comentários, ou adquirir, né, direto no Hotmart aqui essa planilha, também vou deixar o link ali nos comentários. Então, por hoje é isso e até a próxima, pessoal.